13 horas e 37 minutos, 13h37. E então, por que os militares hesitam em integrar ou participar da transição do governo eleito que se estabeleceu em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil, com algo em torno de 300 pessoas? Por quê? Bom, nós temos aí informações de que os militares resistem a integrar esta comissão do governo eleito porque não se sentem confortáveis com tudo o que defende o novo governo, né, com os projetos nos quais o governo está trabalhando e principalmente na figura que deverá assumir em 1º de janeiro, ou poderá assumir em 1º de janeiro. Há uma resistência realmente dos militares em relação a participarem da transição. Pelo menos essas são as informações relacionadas a isso, tá? Por que é importante e que é necessário que os militares também participem da transição? Porque são eles que vão estar lá no dia da posse, na rampa, né? E o presidente eleito não pode subir a rampa do Planalto e receber a faixa que em eleições realmente democráticas, num país onde as instituições tenham funcionado corretamente, a eleição não esteja sob suspeita, o atual presidente passar a faixa para o presidente que tomará posse. É necessário que essa cerimônia de posse seja ancorada pelos militares, né? Há todo um simbolismo, né? Há toda uma estrutura que é construída exatamente para que os militares realmente façam ou garantam essa passagem de faixa e de poder. Agora, avaliando, talvez o motivo que eu imagino seja essa resistência dos militares em participar dessa transição. Como é que comandantes, almirantes, generais, 4 estrelas, que é o caso daqueles que chegaram ao mais alto cargo do generalato, por exemplo, no Exército, que passaram uma vida inteira defendendo a pátria, né? Os poderes constituídos, a liberdade, a soberania do país e valores como decência, ética, honestidade, hierarquia, respeito, podem realmente bater continência para um corrupto lavador de dinheiro descondenado. Se coloca aí no lugar dessas pessoas. Se coloca aí no lugar dessas pessoas. Alguém que foi condenado pelo Poder Judiciário em 3 instâncias. 1ª, 2ª e 3ª instância. 9 juízes ao todo. Da 2ª para a 3ª instância com aumento de pena e na 3ª instância uma condenação também com aumento de pena. E que de repente, no Supremo, numa canetada, uma decisão monocrática de alguém que foi indicado pelo PT para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, numa decisão no mínimo estranha, resolve anular o trabalho feito pelo Poder Judiciário em suas 3 instâncias, onde nós sabemos que até a 2ª instância há toda a formação da culpa e a partir do STJ não há mais como você recorrer no sentido de anular uma sentença. E sim, você pode entrar com o recurso no sentido de rever determinados desrespeitos constitucionais.
E a forma como aconteceu no Supremo Tribunal Federal foi tão esdrúxula que essa canetada do Fachin, anulando as condenações do Lula com base no CEP, é porque não era para acontecer na 13ª Vara de Curitiba, foi naquilo que a gente conhece no direito como embargos de declaração. O que são embargos de declaração? São recursos que geralmente a defesa de réus com muito dinheiro, como é o caso do Lula e tantos outros, que podem pagar bancas de advogados caríssimas, recorrem para que determinados pontos de uma sentença que não estão muito claros sejam esclarecidos. Então fica muito complicado. Este mesmo corrupto lavador de dinheiro, que dizem as urnas foi eleito presidente do Brasil no dia 30 de outubro, em segundo turno, com cerca de 2 milhões de votos a mais do que o atual presidente, ainda teve a lei da ficha limpa simplesmente ignorada para que ele pudesse reaver os seus direitos políticos e concorrer à eleição. Sem falar em tudo que aconteceu depois. A perseguição a conservadores, hoje nós temos jornalistas exilados, proibidos de voltar ao Brasil, né? Presidente de partido preso, deputado federal que foi preso por crime de opinião, censura e a forma como a eleição foi conduzida pelo árbitro TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então pensa aí na situação dos militares. Se é fácil para eles, homens sérios, retos, dignos, honestos, patriotas, baterem continência para um corrupto, lavador de dinheiro, amante de ditadores e defensor de ditaduras, traidor da pátria, né? Alguém que hoje defende interesses não do país, a soberania nacional, mas que está altamente afinado com o globalismo e por aí vai. Pensa um pouquinho. Se fosse você, um militar, e tivesse construído a sua vida militar, fundamentada em todos esses valores e princípios, você faria o mesmo? Sabendo de tudo o que aconteceu, bateria continência para o Lula? Trabalharia para que sua posse realmente fosse efetivada? Acaba de chegar a informação aqui também de que uma das razões para que os militares não participem ou não tenham ainda participado da transição para o novo governo é porque o Ministério da Defesa exige que o TSE repasse o código-fonte. Os códigos-fontes. Enquanto eles não tiverem isso em mãos, eles não participam da transição para o novo governo. Então a situação é essa aí. É bastante complicada, né? Muito complicado o momento. Tudo pode acontecer realmente.